Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, nessa nova versão mais tecnológica. Estamos multiplataforma, então você encontra a gente no TikTok, no YouTube e no Instagram. É só procurar pelo Simpro Mogi que você encontra a gente. Não sabe quem eu sou? Eu sou Deto Vale, eu sou jornalista, mas aqui eu faço o papel de aluno para aprender com os nossos convidados. E o de hoje é um cara quem eu já entrevistei. Falamos sobre um assunto muito interessante, que foi criptomoedas e metaverso, mas hoje ele veio falar sobre os impactos da inteligência artificial na sala de aula, que é o professor Wellington Santos. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu que agradeço por estar aqui na Simpro, né, para poder falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na sala de aula. Professor, a gente falou sobre... Na nossa outra entrevista, num outro programa que está aí no mundo, é só procurar pelo professor Wellington Santos que você vai achar esse bate-papo, a gente falou sobre o metaverso. E aí, eu lembro que uma das propostas do metaverso era que houvessem reuniões, aulas e palestras dentro daquele universo. A gente vai entrar um pouco mais no dia a dia da sala de aula, mas eu quero saber, já chegamos nesse ponto, isso já está acontecendo ou ainda não? Sim, nós já temos várias comunidades, né, trabalhando e até exercitando, né, várias atividades como palestras, treinamentos dentro desse metaverso. Tá, então isso já é uma realidade. Sim. Pouco conhecida no Brasil. Isso foi há pouco tempo, esse nosso bate-papo, foi o ano passado, eu acho. Sim. Mas eu acho que da nossa conversa para cá, o ChatGPT principalmente se popularizou. Todo mundo está usando, está fácil de acessar pelo celular, virou uma ferramenta como as pessoas usam o Instagram, usam o TikTok, virou o ChatGPT. Tanto que há umas 2 semanas atrás eu estava lendo um artigo que estava ensinando o professor como identificar se o trabalho do aluno foi feito com inteligência artificial. Fala sobre isso. Na realidade, existe um software chamado Plagios, né, que eu tenho, inclusive, que identifica se o trabalho foi realizado por inteligência artificial ou não. Hoje, atualmente, nós temos mais de 9.500 inteligências artificiais disponíveis no mercado, né? Então, e está crescendo a cada dia. Então, existem mais de um identificador. Como é que a gente sabe quando é uma inteligência artificial? Quando ela tem muita divisão de tópicos, tem muitos 2 pontos, depois de 2 pontos tem uma letra maiúscula. Isso aí, geralmente, quem faz isso são as inteligências artificiais, principalmente o ChatGPT 3.5 ou 4.0. Tá, mas a gente está pensando, pelo menos eu, de uma forma ignorante, eu estou pensando que esses trabalhos feitos por inteligência artificial talvez seja aquele aluno que já está na fase de conclusão de curso, tem que fazer um TCC, tem que fazer algo assim. Mas isso já está acontecendo no ensino médio e nas outras... Sim. Na realidade, ela é uma ferramenta de trabalho. Se ela for bem utilizada, ela acaba desenvolvendo habilidades, competências, concentração, ajuda a resolver problemas. Nós temos que usar a inteligência artificial como uma ferramenta a mais para agregar valor. Hoje nós podemos utilizar a inteligência artificial desde do letramento de uma criança até um curso de mestrado e doutorado. O que nós temos que fazer é utilizar dessa ferramenta de forma adequada, né? Estabelecendo o pensamento crítico, né? Isto é muito importante, mas existem muitas ferramentas que a gente pode estar usando para melhorar, por exemplo, na matemática. Nós podemos usar o Matefic, por exemplo. Matefic é uma inteligência artificial que usa matemática, que tem mais de 2 milhões de problemas de solução e te ensina a como lidar com a matemática. Nós temos o Gremlin. O Gremlin ajuda você a desenvolver a escrita, ordenamento, ortografia. Nós temos o Nuance para aquelas pessoas que têm dificuldade para escrever ou para digitar. Então ele acaba auxiliando, né, o aluno nessa questão, principalmente aquele que tem dificuldade motora ou tem algum tipo de mobilidade, né, problema de mobilidade. Então existem com a inteligência artificial de vozes, etc. Então existem várias. Tem o Nuance também, que é uma outra inteligência artificial muito interessante. Então existem várias inteligências artificiais já disponíveis
para todos os níveis. Por exemplo, meu filho de 8 anos, ele desenvolveu através do Canvas, da inteligência artificial do Canvas, ele desenvolveu um morango com gravatinha, que é um executivo, e fez uma historinha. Ele fez isso em 3 minutos com a inteligência artificial. Então ele criou uma historinha com frutas, só que cada fruta era um personagem. Né? E aí ele estabeleceu os critérios que ele queria esse personagem. Então foi muito interessante. Então se uma criança de 8 anos consegue fazer isso como uma ferramenta, mas só que nós precisamos preparar os professores para isso, né? Porque, veja bem, nós temos aí a classe invertida, nós temos metodologias ativas, e como que nós podemos usar? Vamos usar dessas ferramentas para estabelecer esse pensamento crítico dos alunos. Deixa os alunos usarem, né, os seus celulares, seus smartphones na sala de aula para desenvolver essa metodologia ativa, utilizando dessa inteligência artificial para estabelecer esse procedimento crítico. E principalmente para desenvolver habilidades, né? Que eu acho que se a gente usar essa ferramenta de forma adequada, nós vamos criar competências que hoje, nessa nova linguagem que está sendo aplicada no mercado, vai ser extremamente essencial para ele, porque nós vivemos no mundo da tecnologia hoje. Pensamento crítico. Eu acho que as pessoas que são contra a utilização da tecnologia em sala de aula tocam muito nesse ponto. A criança, ao ter a ferramenta que teoricamente pode dar resposta para ela ali, ela não vai desenvolver esse senso crítico. Inclusive foi um argumento que eu vi para alguns projetos de tirar totalmente a tecnologia, o celular, de dentro da sala de aula. A criança pode ter essa ferramenta e ainda assim ela ajudar no desenvolvimento do pensamento crítico? Sim, porque você tem que direcionar a inteligência artificial para criar anagramas, para criar gamificação. É muito mais gostoso você aprender através de jogos, através da gamificação, através da interação. Então você provoca o engajamento do aluno nesses puzzles, nesses caça-palavras, nessas configurações desse novo sistema de comunicação. O que acontece é que boa parte dos professores não tem o conhecimento técnico de como usar a inteligência artificial. E pior, né? Se você não tiver o conhecimento, você vai usar errado. Então, porque a inteligência artificial, ela pega tudo que está disponível na internet e nisso ela pode até criar plágios, né? Então, hoje existe, inclusive, inteligência artificial que identifica até as bibliografias, né? Então, tem uma inteligência artificial chamada Crane 101, que ela pega um livro e transforma o livro em um livro inteligente, né? Então, ele consegue fazer essa gamificação, consegue colocar puzzle, consegue colocar bloco, consegue colocar desenho, consegue interagir, consegue transformar a linguagem escrita em vídeo ou em voz, dependendo da necessidade. Então, o que nós não sabemos é mexer com a ferramenta. Então, o ideal hoje, que eu percebo muito, é que precisamos de treinamentos para os professores entender como utilizar dessa ferramenta de forma adequada para que provoque esse pensamento crítico, que provoque a personalização, porque vamos criar grupos, vamos criar chats, vamos fazer as pessoas se interagirem, né? Vamos fazer os alunos se interagirem, vamos fazer eles trocarem informação, trocar figurinha, trocar palavras, completar palavras. Isso é muito interessante, muito legal, né? O Educa Kids, né? Então tem tantas ferramentas disponíveis nesse mercado que realmente, se falar que não vai desenvolver o pensamento crítico, isso não é uma verdade. Inclusive tem ferramentas até para concentração, que eu acho que o grande problema hoje dos alunos é a concentração, porque eles ficam tanto nas redes sociais que eles não conseguem se concentrar. Então hoje já tem algumas ferramentas da inteligência artificial que ajudam nessa concentração, inclusive. Qual, por exemplo? No próprio Grammarly mesmo, quando você vai desenvolver a própria ortografia, você acaba desenvolvendo novas técnicas de como escrever de forma correta. Tem o Voicer, tem entre os Gamifies, nós temos aí o Gemini, que também pode ajudar. Tem vários, né? Agora, quando você usa o ChatGPT, ele tem um probleminha, que tem uma questão do prompt, né? Então você tem que desenvolver o prompt. Então não adianta você usar a ferramenta se você não sabe fazer a pergunta certa. Sim. E se você não sabe pedir aquilo que você precisa para a inteligência artificial. Mas isso não é um problema do aluno, isso é um problema, inclusive, dos professores. Isso talvez seja corrigido agora com essa proposta nova da Apple de integrar o iPhone com o ChatGPT. Então, talvez fique mais fácil fazer essa pergunta. Mas, eu quero levantar duas questões. Você falou que tem um filho de 8 anos. 8 anos. Eu também tenho um filho, o meu tem 9 anos.
como que a sua escola, como que a escola dele vê essa questão do uso da tecnologia em sala de aula? Na realidade, eles veem como se fosse um chá, né? Que é competência, habilidade e ação, né? Como desenvolver essa competência, habilidade. Tem o sistema tradicional. Então, hoje nós podemos usar o SPLED, né? O SPLED são murais que você desenvolve o conhecimento analógico para o digital. Então, a gente pode usar uma inteligência artificial que ajuda a pessoa a sair do analógico para o digital. E para criança isso é importantíssimo. E isso acontece, por exemplo, na escola do seu filho? Sim, e é uma escola pública. Legal. E aí você levantou uma outra questão, que é a questão da interação das crianças através do uso da inteligência artificial. Aí eu vou dar o meu exemplo. O meu filho tem 9 anos e ele tem um grupo de amigos da sala dele, das duas escolas que ele trabalha, que ele estuda, e ele tem esse grupo de amigos que ele leva para casa. Então, quando ele vai jogar um videogame, alguma coisa assim, ele está em comunicação direto com ele por áudio e etc. Liga jogo, um pro outro Jogos. pelo jogo. E quando o jogo não tem essa ferramenta, eles ligam pelo WhatsApp e vão conversando. Então, assim, essa comunicação existe, mas ela não está sendo utilizada pela escola dele especificamente para aprimoramento do conteúdo que é feito em sala de aula. Então, mas poderia ser feito, né? Poderia ser feito, né? Mas precisa ensinar o professor a usar essa ferramenta. Então esses chats são fantásticos. Meu filho também faz isso, né? Ele entra no jogo, ele baixa o jogo, chama os amiguinhos pelo WhatsApp, e aí começa a entrar, né, no jogo e os dois começam a jogar. Essa gamificação, se fosse usada em sala de aula, provocaria um desenvolvimento muito grande, mas só que seria um jogo de aprendizado. Olha, se você vencer tal desafio, você está chegando, né, na história tal, quer dizer, então você desenvolve a geografia, você desenvolve a química, você desenvolve a história, né, quer dizer, muito interessante. A literatura, né, principalmente. E aí, mas existem propostas disso rolando Existem por aí? programas Já está sendo pensado isso? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve a proposta de digitalização dos livros. Isso, para mim, é algo que é totalmente ineficaz. Mas uma proposta dessa, pelo menos por enquanto, eu pessoalmente não vi. Não sei se tem... No Brasil, ainda, talvez só em escolas, ensinos particulares, mas eu espero que o ensino público, né? Eu trabalho mais na região do Vale do Paraíba, né, onde tem lá São José dos Campos, uma cidade inteligente, que está desenvolvendo novos critérios para isso, né? Então, a cidade inteligente ela tem que desenvolver, inclusive, competências e habilidades na área educacional. E eu espero, não só São José dos Campos, mas todas as cidades do Brasil, que aonde for criado novas tecnologias ou novos procedimentos educacionais referente a essa tecnologia de IA dentro da sala de aula, que sejam espalhados pelo Brasil. É um assunto muito interessante, são poucos os professores que realmente conhecem sobre esse assunto. Eu tenho feito palestras em todo o estado de São Paulo sobre essa questão da inteligência artificial, levando isso não só para empresário, para universidades, para escolas de todo o estado, mas é preocupado justamente com isso, que nós precisamos desenvolver essa tecnologia, precisamos desenvolver essas técnicas para os professores. E seria caro implementar aí essas ferramentas? Não, é baratíssimo, porque a maior parte dessas ferramentas de inteligência artificial são gratuitas. Então, é extremamente viável. Se qualquer governo tiver interesse em estar desenvolvendo, eu posso até, inclusive, ajudar a criar um projeto nesse sentido. E interessante que ele é plenamente viável e é tranquilo de ser realizado. Tem alguém pensando a utilização dessas ferramentas de inteligência artificial de forma inteligente na nossa educação? Tem alguém pensando isso hoje? Eu acho que sim. Acho que temos muitos colaboradores que pensam, né? A palavra inteligente ela é muito subjetiva, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver competências. Né? Não, porque quando eu falo pensando de forma inteligente, de novo daquela proposta de digitalização de livros. Isso entendeu? Não, isso então, não assim, é inteligência artificial. Então, pensando em utilizar a inteligência artificial de forma inteligente, porque é isso. Tem alguém, assim, que tem gente pensando nisso, obviamente tem, você é um exemplo disso. Mas essas pessoas estão sendo ouvidas por quem tem a caneta, por quem toma a decisão, estão sendo consultadas, pelo menos para fazer alguns programas pilotos, alguns testes nesse sentido, ou não, ainda não, muito incipiente? Eu acho que é muito incipiente, porque é um tema muito novo, né? Ela ganhou notoriedade a partir do ChatGPT, mas na realidade a inteligência artificial existe há muito tempo. Se a gente for imaginar, todo o sistema financeiro brasileiro está dentro de uma blockchain desde 2022, ou seja, nós utilizamos a inteligência artificial todos os dias,
mesmo sem saber, nós estamos utilizando quando usamos o streaming, quando nós fazemos um pagamento, quando fazemos o Pix, quando usamos o governo digital. Então a inteligência artificial já faz parte do nosso cotidiano, mas a gente não sabe, né, que ele já faz parte. E quando a gente vai para o ambiente da sala de aula, acho que é um pouco mais complexo ainda, né? Existem ferramentas, desde o letramento, desde a criança que está entrando na escola até o curso universitário. Eu acho que poderia ser um grande impulso, principalmente para a criança que está entrando na sala de aula, usando dessas ferramentas para o desenvolvimento das suas competências. E aí nós não vamos ter mais essas pessoas com dificuldade de concentração, com dificuldade de resolver problemas, com dificuldade de resolver a matemática ou até a linguagem, mas desde que seja utilizada dessas tecnologias de forma adequada. E aí eu te fiz a pergunta em relação ao poder público. E agora, quem está formando os professores, essa nova geração de professores, está pensando nisso? O professor recém-formado já está saindo dessa sala de aula ou não? Nada? Não. Tem que ser autodidata, né? Então são só os professores autodidatas ou que estão antenados com essa tecnologia que estão mais preocupados com isso. Eu vejo de outra forma. Eu vejo o seguinte, muita gente está preocupada que a inteligência artificial vai substituir o emprego. Na realidade não é isso. Quem vai substituir o profissional no mercado é outro profissional que conheça e saiba trabalhar com a inteligência artificial. É isso que vai acontecer. E o professor é um desses mecanismos. Então, o professor precisa conhecer a inteligência artificial para ele não ser substituído por outro professor que conheça essa realidade. Então, nós precisamos sempre nos atualizarmos, né? Então, o professor ele tem que ter essa competência técnica da atualização, do constante aprender, principalmente porque quando um aluno traz um trabalho pronto do ChatGPT, para ele saber se está certo ou se está errado, porque muitas vezes, quando o aluno utiliza dessa inteligência artificial para fazer um trabalho, a inteligência, dependendo como você perguntar, ele vai responder de forma errada. Então tem que tomar muito... Por exemplo, se eu usar Matific, né? Matific é de matemática, mas se eu usar o ChatGPT na fórmula matemática, provavelmente ele vai dar um resultado errado. Então, a gente tem que, na primeira vez vai dar errado, na segunda vai dar errado, na terceira ele acerta. Então, não é porque está usando a inteligência artificial que ela é correta. O ChatGPT ela vai buscar em toda a rede, praticamente é como se fosse, ela vai copiar de algum trabalho já pronto e vai apresentar. Então, é como se fosse um plágio, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar. Eu tive um trabalho que foi analisado, até num congresso, né, da Receita Federal, e eu recebi esse trabalho foi feito pelo ChatGPT. E lá era sobre o NAF. NAF é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal. E o Nuno colocou o NAF de 1939. Ele começou em 1996 e ele pôs de 1939. Quer dizer, completamente errado. Na hora que eu peguei o trabalho, imediatamente ele foi reprovado, né, nesse congresso de iniciação científica. Então, tem que tomar muito cuidado ao utilizar esse tipo de ferramenta. E o professor tem que conhecer. O professor tem que conhecer sobre aquele assunto, mas uma coisa interessante é o seguinte, por que eu não posso usar e fazer um puzzle, fazer um caça-palavra, fazer um chat, fazer interação, pedir para os alunos criarem vídeos? Eu já pedi para os meus alunos criarem voz, vídeo, tudo com inteligência artificial. E fizeram trabalhos excelentes, principalmente de comércio exterior e outros assuntos muito interessantes. No Instagram aqui do sindicato, do Simpro, eu vi um post essa semana, inclusive, sigam o nosso Instagram, tem conteúdo lá também, além do YouTube, conteúdo muito bacana. Eu vi um post sobre professores utilizando inteligência artificial para correção de trabalhos, de provas. E eu confesso que quando eu estava vendo outras coisas, acabei entrando no Instagram e vi isso, e o meu impulso foi comentar embaixo. Logo vai ter inteligência artificial substituindo o professor. Então não vai precisar nem do professor pedir para a inteligência artificial. Foi o primeiro impulso totalmente preconceituoso. Parei, não escrevi isso, falei, no sindicato, depois o pessoal me manda embora. E refletindo sobre, falei, cara, é uma ferramenta muito bacana para auxiliar o professor nisso. Só que, como você falou, o professor precisa saber utilizar a ferramenta. Não pode só chegar e jogar lá, porque a ferramenta também tem erros. Mas eu não sou professor e tive esse preconceito. Eu acredito que você deva ter exemplos de sala de aula de professores que têm esse preconceito. Pô, vão
eu vou usar a inteligência artificial, daqui a pouco eu não vou precisar mais de mim. Vai ter um robozinho aqui, uma tela dando a minha aula. Esse é o nosso grande erro, né? Essa deficiência de informação provocada até mesmo pela própria ignorância nossa, que o robozinho vai nos substituir, que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. A realidade não é bem assim. O pensamento crítico, a personificação, a criatividade, esse entrosamento entre pessoa e a comunicação só pode ser realizado pelo ser humano. A máquina ela não tem essa vertente criativa, ela não sabe, ela só sabe resolver situações prontas, não situações que precisam de novas soluções. Então ela não tem essa iniciativa. O ser humano tem iniciativa, ele tem feeling, ele tem sentimentos que a máquina não tem. Então nós nunca seremos substituídos pela máquina, e isso tem que deixar bem claro para os professores. O que tem que ser utilizado é que nem o caso, quando eu vou dar uma palestra, eu me lembro, eu vou dar palestra e falo assim, olha, quando lançaram o videocassete, disseram que ia acabar com a profissão de professor. O videocassete nem existe mais. Não. Pois veio o computador, mesma coisa, vou perder meu emprego, depois veio a internet, vou perder meu emprego. Não foi isso que aconteceu. Acabaram se tornando ferramentas. A inteligência artificial é mais uma ferramenta. Só que eu tenho que saber utilizá-la de forma adequada, para respeitar a ética, né? Até para não ferir sentimento das pessoas, e utilizá-la de forma construtiva e não destrutiva. É claro que tem pessoas que a gente tem preconceito do novo, né? Uhum. Os obstáculos são muito grandes, então precisamos aprender ou reaprender a como educar novamente os nossos alunos. E a inteligência artificial, ela pode ser uma importante ferramenta, um importante instrumento no auxílio, inclusive na própria evolução dessas habilidades humanas. Uhum. Esse receio de utilizar essas ferramentas em sala de aula, como você mesmo falou, é por preconceito e por desconhecimento. Sim, mais por desconhecimento. Talvez seja muito disruptivo já começar com essas ferramentas todas que você citou aí, para alguém que não está habituado a fazer isso, para alguém que está habituado a chegar, sentar na mesa, entrar na sala de aula, usar o quadro, o giz e dar uma aula de 1 hora, 50 minutos. Então isso também é um processo de educação. Sim. Que, como você me disse anteriormente, ainda não está sendo pensado pelas pessoas que pensam os cursos de pedagogia. Então tem que ser uma iniciativa. Para o professor que tem esse preconceito em utilizar a inteligência artificial, mas entende que cedo ou tarde vai ter que começar a mexer com isso, quais ferramentas você daria de sugestão para que essa pessoa começasse esse letramento em inteligência artificial? Vou conhecendo, vou entendendo, vou desbravando esse novo mundo até eu entender, até eu me sentir seguro para introduzir isso na sala de aula. Procure pesquisar até no próprio Google, né, as ferramentas de inteligência artificial. Comece a utilizar das ferramentas mais básicas, como EducaKids, ou Grammarly, ou Matific, né, que é a matemática, a gramática, educação para criança. Use Puzzle, use Quiz, ou quiz.com, que você começa a montar quizzes, você começa a montar chats. E aí você começa a desenvolver, inclusive tem softwares prontos disso, né? Uhum. E tudo gratuito, você não precisa pagar nada. Tem o WordWalls. O WordWalls, ele é em português, em língua portuguesa, você consegue desenvolver jogos, caça-palavras, puzzle, e um monte de outros jogos ou gamificações que pode ajudar, mas são simples, você que orienta, né, como fazer. Então ele te orienta a como você montar esses jogos e você aprender como utilizar a inteligência artificial. Aí você vai estar aprendendo gradativamente. Existem cursos também, através do próprio CIEE, né, o Centro de Empresa Escola, gratuito também, de como desenvolver a ferramenta básica do Canvas, por exemplo, o Canvas introdutório, que também é um excelente instrumento para você colocar vídeo, interação, e como já tem inteligência artificial lá, também é muito interessante, e outras ferramentas. Então, começar a se inteirar, né? Como existem muitas ferramentas e a maioria delas é gratuita, por que não vamos usar dessas ferramentas para utilizar em sala de aula? E no próprio INEP, né, que é do Instituto Nacional de Educação, para que atua junto com o MEC, tem vários cursos lá gratuitos que o professor pode fazer. Tá, Wellington, tudo isso aí é muito legal, mas eu mal sei colocar o Waze no meu carro. Você está dizendo que eu vou ter que comprar um computador para começar a programar essa inteligência artificial, é isso?
Não, você pode usar seu smartphone, até no seu próprio celular você consegue aprender. Então ficou muito mais fácil. Principalmente a metodologia ativa, as escolas cobram isso hoje em dia, né? Então use das ferramentas de metodologia ativa para começar a aprender a mexer com essas ferramentas. Das ferramentas disponíveis para molecadinho que está no fundamental, para os alunos do ensino médio, para quem já está no ensino superior. Cita 3 que você acha interessante, uma para cada faixa etária. Olha, na questão do Kids, né, tem algumas ferramentas, né, Educa Kids, né, para as crianças que estão começando a fazer a questão do letramento. O Grammarly e o Matific é muito bom para quem está entre a quinta série do ensino fundamental até o término do ensino médio, porque desenvolve muito a matemática, a oratória, a gramática, a escrita, né, que ajuda bastante. E para quem está no nível universitário, eu aconselharia a utilizar de ferramentas como, por exemplo, o WordWall, né? O WordWall para desenvolver chats, o próprio Kiss, ou então o ChatGPT mesmo, mas aprendendo a desenvolver os prompts para poder desenvolver o conhecimento científico. Mas lembrando que tem o Library, que o Library ele é como se fosse uma livraria virtual onde você busca a bibliografia básica, né, da onde está sendo retirado aquelas informações, porque no ChatGPT não dá onde está sendo tirado. Então você tem que usar uma inteligência artificial que especifique da onde está sendo retirado aquelas informações. Então ela é uma ferramenta útil, mas veja bem, eu falei apenas 4, tem 9.500 ferramentas disponíveis já no mercado, então tem muita coisa, eu tenho que realmente ser curioso, estar interessado e buscar essa informação. E se eu estou me formando em pedagogia e não tenho uma matéria de inteligência artificial entre as capacidades que eu tenho que desenvolver para dar aula, qual ferramenta você me indica para eu começar a pensar na montagem das minhas aulas utilizando essas ferramentas? Procure o próprio site do MEC, né, onde tem algumas competências de como está desenvolvendo, tá, novas habilidades digitais. Então tem vários cursos digitais, não só no INEP, mas na ENAP também, na Escola Nacional de Administração Pública, no ENAP, tem vários cursos digitais que você pode aprender a como trabalhar com essas metodologias digitais. Isso é específica para professores, ele é direcionado para o grupo específico de professores. Então, na ENAP, né, e é gratuito, não paga absolutamente nada. Existem mais de 100 cursos lá, sendo que pelo menos 20 deles são todos voltados para professores na área digital. Obrigado. Bom, obrigado, professor. Tchau. E para vocês que acompanharam mais esse programa, eu quero agradecer por terem ficado até aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, a gente manda para o professor Wellington, eu tenho certeza que ele vai responder com todo prazer. Quero agradecer a todo mundo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, espalhe essa informação, afinal você recebeu ela de graça, divulgue ela para o mundo para que outras pessoas também tenham acesso. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, eu vejo todos vocês na próxima, até lá.